O tema desta videoaula é sobre os impactos da pandemia do Covid-19 sobre os dados da violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil e como esses números podem ser compreendidos. A pandemia do Covid-19, ela gera uma série de impactos que variam de acordo com as condições socioestruturais de cada região ou território. Mas um fenômeno comum tem ocorrido em diversos lugares do mundo, que é o aumento global da violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres. Durante a vigência das medidas de isolamento e quarentena, percebe-se a presença de fatores de risco de violência para as mulheres que vivem em situação de violência doméstica e familiar. Esses fatores são o isolamento social, o comportamento controlador do agressor, o uso ou abuso de álcool, drogas e outras substâncias, desemprego ou dificuldades financeiras graves. Esses fatores são reconhecidos na literatura nacional e internacional como elementos que aumentam a possibilidade de ocorrer a violência ou seu agravamento, os quais, aliados à cultura do patriarcado, ao machismo estruturante na nossa sociedade, formam um cenário ampliado extremamente preocupante para as mulheres e meninas. Embora ainda não tenhamos uma quantificação real desse incremento dos dados da violência doméstica e familiar no Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para tentar compreender esse fenômeno, fez um estudo de 6 unidades da Federação: São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. Na nota técnica, percebe-se que uma das consequências diretas das medidas de isolamento foi a queda dos registros de boletins de ocorrência de crimes, em geral, que exigem a presença das mulheres, como as lesões corporais. Os registros de agressões físicas caíram em março de 2020, comparado com março de 2019. No Ceará, percebeu-se uma redução de menos 29,1%. No Mato Grosso, menos 21,9%. No Acre, menos 28,6% do número de registros de denúncias dos dados oficiais. Conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também houve redução do número de registros de ameaças, de estupro e estupro de vulnerável, que caíram na metade dos estados no primeiro mês de isolamento. Em relação às medidas protetivas de urgência, levantamento realizado pelo Colégio de Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica, em relação aos dados disponibilizados por 20 tribunais de justiça do país, revelou que, em números absolutos, houve um aumento de 7,17% dos requerimentos de medidas protetivas no primeiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Entre janeiro e fevereiro e março de 2020, houve 119.955 pedidos de medidas protetivas de urgência. Mas se levarmos em consideração apenas o mês de março de 2020, 11 tribunais de justiça apresentaram redução do número de medidas de protetivas, enquanto 7 informaram que houve um aumento quando comparado com os dados de março de 2019 e março de 2020. Essa redução dos boletins de ocorrência e dos pedidos de medida protetiva em pelo menos 40% dos tribunais de justiça do país, nos primeiros dias da quarentena no Brasil, não representam necessariamente uma queda nos casos de violência doméstica e familiar. Os estados e tribunais de justiça editaram medidas de enfrentamento da pandemia, suspenderam o atendimento presencial, determinaram isolamento social, inclusive restrições ao deslocamento, em alguns lugares até suspensão do transporte público. E tudo isso, sem dúvida, pode ser obstáculo adicional para que as mulheres tenham acesso aos serviços e mecanismos de proteção. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a empresa de análise de dados e redes sociais Decode Pulse, realizou um monitoramento no Twitter sobre postagens contendo relatos de vizinhos sobre brigas de casal com indícios de violência. Percebeu-se um aumento entre fevereiro e março de 2020 de 431% de relatos feitos nas redes sociais de vizinhos que viram ou ouviram violência doméstica e familiar. Esse dado, ele merece especial atenção, inclusive em relação ao percentual de mulheres que viram e presenciaram, de vizinhas que perceberam esse incremento da violência. Houve 67% dos relatos identificados foram as mulheres que o fizeram nas redes sociais. Ou seja, esse dado revela que as mulheres têm mais sensibilidade para o problema. Então, nós precisamos envolver mais os homens também nessa luta pela equidade de gênero, para que homens e mulheres tenham igualdade de oportunidades e direitos.
Precisamos do envolvimento de todos. Envolvimento da sociedade civil, envolvimento do poder público, porque a violência doméstica é um fenômeno de grande abrangência e alta complexidade.